É isso aí, pessoal, continuando mais um vídeo aqui do nosso projeto Ferrusca. Olha aí, o Super Fusca que estamos construindo. Já peguei aqui uma chapa gigante, já tirei essa fita aqui, cortei. E o que será que a gente vai arrumar, hein? Como vocês sabem, tô passando tudo pra chapa de aço, tô tirando o que era de fibra. E agora a gente vai fazer essa parte superior aqui, essa coluna aí, ó, essa coluna prateada. Quem assistiu o vídeo passado viu que a gente buscou esse vidro curvo. Ficou bem bonito. Se você não assistiu, assista esse vídeo passado que tá da hora. Agora eu tô aqui com a chapa, a gente vai fazer essa parte superior ali e montar o encaixe desse vidro. Então é isso aí, mais um vídeo começando agora. Bora pro vídeo. É, galera, descobri uma função legal para esses iminhos aqui, ó. Esse aqui é o molde de papel, ó, o imã segura ele certinho para eu passar a caneta em volta. A gente vai fazer agora essa borda aqui interna aqui dessa coluna aqui do targa do Fusca. E agora eu vou recortar. O iminho segurou, vou marcar a caneta, recortar pra gente fazer essa borda aqui, ó. Isso aqui é de fibra. E a gente tá passando tudo pra lata pra ficar um projeto bem da hora mesmo, cara. Um projeto aí que dura a vida inteira, né, cara? Aí, galera, tio Luquinha fazendo uma funilaria aqui no capô. E o capô tava bem detonado. Parecia que ele tava todo martelado, hein, tio Luquinha? Foi tudo martelado, tá cheio de onda. O Luquinha tá deixando esse capô aqui 100% nivelado na poliéster. Cara, tá vendo? Tipo, aqui onde tá lixado tá alto, e onde tem massa é porque tava fundo. Ele tá nivelando essa superfície, pra não ficar aquela chapa ondulada. Quem já viu aí aqueles carros, tô falando de carro antigo não, até carro novo mesmo, que a funilaria tá errada ou tá muito detonado o carro, fica cheio de ondulado, né, tio? Agora isso aqui não, vai ficar um espelho essa superfície aí, ó, o cara manja. É, então, pessoal, mais uma etapa aqui concluída. Fiz essa parte aqui de chapa, fiz a solda, tudo. Já tá pronto. Bonito, hein, cara? Vai ser substituído por essa aqui de fibra. Olha só, de fibra, tem muita massa. Então por isso que eu tô substituindo tanto os body kit, como mostrei nos episódios passados, foi substituído por lata. E agora essa coluna aqui do teto do targa. Instalar ali e ver como vai ficar e ajustar tudo ali. É isso aí então, galera, olha só que legal que tá ficando, rapaz, olha aí, tudo em chapa de aço. Já coloquei aqui, essa parte aqui tá com uma cor diferente, porque aqui é lata pura, ó, e aqui tá protegido com TF7 para não enferrujar. O Luquinha já começou a alinhar aqui e já tô fazendo o molde aqui pro vidro. A gente vai começar agora, e essa estrutura foi feita com a nova máquina de solda da Smart em lançamento. Essa aqui é a Multiprocesso 250DM, ótima máquina, ela solda alumínio também, é uma MIG pulsada, cara, ela é incrível, incrível. Olha os tipos de arame que pega, ó.
arame de alumínio 1.0, arame de alumínio 1.2. Ela solda sem gás também e solda com o gás. Eu prefiro com gás, fica uma solda mais bonita para soldar chapa em aço carbono. Cara, máquina top, mas se você tem uma serralheria, quer usar um negócio mais bruto, uma solda elétrica, tem essa aqui, ó. Até para em casa, porque é uma maquininha portátil, ó, pequena. Essa aqui é sucesso em venda. Inversor de solda Evo 220C. Ela solda 3.25 mm o eletrodo sem parar, cara. Então é isso aí, ó. Máquinas da Smart. Eu vou deixar aqui na descrição o contato dos caras se você tiver dúvida em alguma dessas máquinas. É isso aí, então bora continuar os trabalhos aqui. É isso aí, então, pessoal. Tio Luca aqui deu um talento no capô. Cara, parece que foi muita massa, mas não, tá bem superficial. Teve que passar nele inteiro, porque parece que ele foi todo martelado. Sei lá, a gente comprou ele assim e o tio Luca deixou ele já no jeito, só jogar o fundo pra pintura. Enquanto isso, o tio Luquinha já tá vendo outro BO aqui, a tampa traseira. Os episódios passados eu cortei aqui, né, tio Luca? Esse aqui é do bicudo, bem bicudo embaixo a tampa do motor. Só que parece que ela não tá legal. Explique-se pra nós aí, Luquinhas. Tem vários defeitos aqui, né? Ó. Tá afundado, nessa parte aqui tá afundado. Esse canto de cá, ele tá bem mais fundo que o lado de lá. Ah, tem uma aqui, vala, eu tirei né? um pouco de massa que tinha aqui, que tava tudo estragado esse lado aqui, né? Eu tirei tudo, tinha massa. Parece que ele tá mais fundo do que aqui. Aqui tá raso, ó. É. E tá alto aqui também, ó. Parece que tá bem alto, vai ter que afundar, martelar ele, né? Aqui também precisa de acabamento nessa parte aqui, ó. É a parte que eu fiz a solda, né? Cortei, fiz a solda de Bom, encaixe. no olho que deu pra ver isso. Agora pra pegar mais coisa, só no primer pra enxergar. Então você já vai entrar de martelada e massa. É. Isso aí, cara. O que? Achou mais problema aí, cara? Daqui pra cima nessa borda aqui, ó. Tá tudo ondulado aqui, ó. Vou ter que passar Porque a gente passa a mão. Nossa, verdade, cara. Passa a mão, a gente sente que tá ondulado. Martelou, sabe por quê? Tô vendo aqui por trás, ó. Aqui é outra tampa também que a gente aqui teve é o sinal da martelada, né? Por isso que tem massa aqui tudo. Ó, tudo martelado. Sabe o que pode ser, cara? Bateram ele tentaram voltar. E tentaram voltar. Só que voltou tudo zoado. Tudo ondulado. Mas é isso aí. Essa massa aqui. É missão pra você, cara. É missão. Nossa, é muita massa, cara. Muita massa. Tem que não é o barulho da lata. Você tá se enganando, cara. Voltou a saga do vidro. Antes era do trave desbravador. Tira cavaco com cavaco. Toda hora, você lembra, Lu? E acertar o encaixe. É, pessoal, chegamos numa parte que realmente complicada, cara. Complicada demais, porque a gente tem que fazer o encaixe. Tirei a outra peça aqui, ó. Ai, cara, tá difícil. Até soldei umas partes ali, mas ainda não tá batendo. Depois de colocar aqui, a gente viu que essa parte lateral do Fusca aqui, ó, não tá igual ao outro lado. Pra quem assistiu os vídeos passados, percebeu que a gente esticou esse Fusca. Nós cortou ele e aumentou a traseira pro motor caber. Então esse encontro aqui, ó, tá diferente do outro lado. Então essa parte tá bem maior do que o outro lado. Agora o que a gente vai ter que fazer? Criar outro suporte aqui para segurar o vidro, aproveitar e já arrumar isso aqui. Senão na hora que a gente terminar vai estar uma coluna aqui que segura o vidro mais grossa do que o outro lado. E também deu brecha aqui, né? Isso aqui é normal, não é que o vidro foi feito errado. É o meu molde que foi feito em cima da de fibra. Eu tirei o molde do de fibra, mandei para curvar e chegou agora, a gente trocou a coluna, deu algumas brechinhas, mas agora é só ajustar. Mas o mais difícil mesmo é fazer o suporte para esse vidro. Então eu vou criar um suporte aqui de tubo pra gente fazer uma estrutura bem forte, bem rígida para segurar esse vidro que é bem pesado, viu?
Pessoal, falar pra vocês, tá difícil demais. Por isso que agora a gente passou para isopor. Tô fazendo aqui o molde da parte do vidro aqui, pura. E a gente tentou fazer na lata, mas fazer essas curvas, esses detalhes na lata, cara, a gente até conseguiria, mas o Luquinha ia usar muita massa. E colocar a massa aqui não é o ideal, porque ia pesar muito o conjunto. Como que eu vou mandar um motor erguer esse tanto de peso? Porque massa é pesada. Então a ideia aqui é fazer isso aqui de isopor, depois laminar em fibra de vidro pra gente ter um conjunto leve. Agora fazendo um encaixe aqui, ó, lixando. Que trabalheira. Mas vai dar certo, olha aí o desenho como tá ficando. Tô lixando agora essa parte amarelinha aqui, ó, pra gente conseguir esse encaixe entre vidro, essa borda amarela e a traseira aqui, ó. Galera, sim, mudança de plano novamente. No isopor não tava dando muito certo. Ai, cara, essa parte aqui tá complicada, encaixar o vidro. E o que a gente fez? Colocou o vidro e fiz essa armação de ferro aqui com o vergalhão. Isso aqui já é a estrutura pra gente colocar a lata. Agora sim, acredito que vai dar certo. Isso aqui foi uma das partes até agora mais difícil do Fusca, não foi, Lucas? Você acha? Foi, né? Foram 5 tentativas. A gente faz de um jeito, não deu certo, faz de outra, não dá. Até a gente ir acertando. O projeto é assim mesmo. Quem trabalha com projeto aí faz alguma coisa, não dá certo, faz outro, mas é só não desistir. Tem que ir tentando até acertar. Bom, agora o processo é colocar a chapa. Vamos seguir esse desenho aqui e chapear, porque ele é uma parte móvel que vai abrir, então por isso tá dando essa complicação. Mas isso aí, bora lá. Bom, pessoal, parece que deu tudo certo então. Olha aí, já ponteei uma parte de cima aqui com a solda, ó. Isso aqui é onde vai segurar o vidro. E o acabamento de fora, que é a parte amarela, juntamente com a parte preta aqui. Agora é encaixar o vidro, fazer a marcação dessa coluna, para fazer uma fita onde vai ter uma borda que vai passar a cola para colar o vidro. Então é isso aí, essa parte aqui já foi concluída, olha aí. Tudo na chapa, certinho, ó, sem ondulação. Só teve que emendar aqui porque não teve chapa inteira, mas tudo bem, a gente tira no disco da lixadeira, só que tá cheio de pontinhos, ó. A gente ponteou para marcar e depois vem soldando tudo, ó. Regulagem certa da máquina, ela não deixa a chapa empenar, vem com a regulagem tranquila, vai soldando, ficando da hora, cara. É isso aí então, pessoal, como vocês viram, fizemos aqui várias mudanças nesse vídeo, foi uma parte bem difícil, por isso que não teve vídeo domingo passado, algumas coisas atrás, não tem como eu soltar um vídeo pela metade, eu tenho que finalizar pelo menos uma parte. Então finalizei essa peça aqui inteira em chapa de aço, conseguimos, cara, nossa, que alívio. Então deu certo. Uma coisa que muita gente vai perguntar, vocês viram que o projeto do Robert, o Fusca, ele levanta essa parte aqui, ó, a de fibra até tinha feito um protótipo, mas não ia ficar legal, porque esse teto, cara, é muito complicado, eu não sei o que acontece naquela parte. Isso aqui sobe, o teto guarda e o vidro que a gente vai colocar aqui, ele salta para trás. Então são 3 funções. Isso a gente não vai conseguir, não tem como. Então o que eu fiz? Coloquei a parte do vidro bolha junto com a coluna targa que vai saltar para trás. Esse conjunto tudo de lata que vocês estão vendo vai ser saltado para trás com o mecanismo que a gente vai criar aqui nos próximos episódios. O teto já tem mecanismo, o braço, né? Só falta colocar o motor. Vocês viram nos episódios atrás aí que o
teto tá tudo legalzinho, tudo funcionando. Então para isso, essa parte aqui vai ter que saltar tudo, conjunto inteiro, vidro e coluna, para esse teto guardar ali dentro e depois o vidro fechar, para fazer a função, né? Vai virar aí um Fusca conversível aí, automático, vai ficar legal, vocês vão gostar. Agora eu vou colocar o vidro aqui e vamos ver se o encaixe deu certo, ó. Fizemos aqui de lata, ó. Olha aí, bacana, hein, cara? Trabalhar com chapa e solda é legal, cara. Da hora. É isso aí, vamos testar aí. Ô, Luca, inimigo da moda. Agredindo a moda. Não tem uniforme, tadinho. Não tem mesmo? Tem sim, ele ganhou, mas não usa. Uniforme fala é o Abadá, né? Não, ele ganhou uma igual a minha, uma camiseta. Você também ganhou, Henrique? Mais pra cá, é verdade. Quem mandou pra nós mesmo o nome Camiseta da empresa? Carpa. Camiseta Carpa. Quem acompanha nós no Instagram aí, ó, dá uma olhada lá que a gente colocou. Você consegue imaginar? Não. O take de hoje tá diferente. E aí galera, ficou da hora, cara, gostei demais, olha aí, o vidro, o encaixe na parte de chapa, isso aqui, como eu falei, foi muito difícil construir isso aqui, muito difícil. E como eu tava explicando, essa coluna e esse vidro e essa borda vai ser saltada para trás, vai abrir isso tudo para o teto sair e voltar pro ponto de dentro. Aí ele vai ficar conversível. Igual é o projeto do Hopper. A única diferença é que essa parte de cima não vai saltar para guardar o teto. Não tem como, impossível. Se essa coluna fica aqui, ó, e sai só a parte de cima, o teto vai pegar aqui na hora de fazer o mecanismo. Ele pega bem aqui, ele sai esbarrando em tudo. Dá conflito de peça. Não sei se é porque o projeto do Fusca não aceita, ou sei lá, cara, ou o teto não é alonado. A gente quis fazer com teto rígido por questão de acessibilidade a materiais. Fazer igual do Porsche é muita tecnologia, e a gente tá limitado a essa tecnologia. Então, isso aqui é o que a gente conseguiu fazer mais próximo. Mas eu tenho certeza, vocês vão gostar do resultado final desse projeto. Vai ficar tudo automático, tudo guardando sozinho, tudo perfeito. E também lá ia me esquecendo de falar sobre questão de alinhamento. Isso aqui vai para trás, vai tudo encaixar, ó. Tá vendo? Tá com uma brechinha aqui, ó. A gente vai alinhar isso aqui. E questão de água da chuva, fiz uma canaleta aqui que vai ter uma borracha para vedar a água. Vai ficar tudo encaixado, tudo alinhado, sem brecha, para não entrar água lá dentro. Mesma coisa aqui na frente, também vai ter o encaixe e canalizar a água que vai cair e vai descer por aqui, ó, pela porta. E aqui vai outra canaletinha aqui, ó, da água que vai escorrer e vai ser jogada ali na canaleta da porta e vai cair no chão, normal. E aqui o vidro vai ser colado, cola PU normal em toda a extensão do vidro, pra gente não ter problema de água. Esse projeto tá saindo, essa questão de porta, de abertura, tá saindo mais fácil que do desbravador. Olha lá, o desbravador é aquele. Pra quem acompanhou o desbravador sabe que a gente sofreu muito com alinhamento de peça na fibra, muita dificuldade na parte de abertura. Isso aqui até que tá tranquilo, não sei se é a experiência, o que é, mas tá bem mais de boa, viu, cara? Galera, mandar um abraço aqui pro João lá da Santiago Race, do canal Santiago Race, que nos deu esse presente. A gente combinou uma meta aqui junto com vocês inscritos de ir lá no canal dele se inscrever pra gente ganhar esse presentão. Então o pessoal foi lá, com maior peso mesmo, inscreveu, bateu a meta e ele nos deu de presente aqui a suspensão traseira que a gente já tava esperando. Só que uns episódios atrás já tinham mandado suspensão dianteira, lembra? Quem assistiu aí, ele mandou também de presente suspensão dianteira porque ele gostou do projeto e quer ver a sua marca aparecer no canal, quer ver seu projeto desse projetão top que a gente está construindo. Então tá aí, suspensão traseira chegou, cara, linda suspensão artesanal, suspensão com amortecedores call-over, suspensão independente, porque no Fusca sistema de facão, é o sistema original do Fusca antigo, não traz um conforto e segurança quanto essa suspensão tem. Olha aí as bandejas, que da hora, cara, muito top. Regulagem aqui de cambagem, né, Tluquinho? Top, hein? Tluquinho tava me explicando, lugar para prender aqui a carroceria, ó, com bucha de poliuretano, e aqui vai no lugar que encaixa o facão original lá. A gente vai tirar o facão, vou mostrar tudo para vocês, montando esse projeto aqui top, cara. Então, para ter essa suspensão, você precisa de outro câmbio, não pode ser o do Fusca original, tem que ser do Fusca BX, tem que ser do Gol BX o câmbio, ou da Kombi. Você lembra qual que era o outro? Lembrei. Não,
Brasília não, variante. Por conta da junta homocinética ali que esses câmbios tem. O Fusca não tem, por isso que a roda, quando você rebaixa, ó, a roda entorta, tá vendo ali, ó? É isso que acontece. Aí quando você adquire uma suspensão dessa, você precisa trocar o eixo. A gente usou aqui o eixo, a estria dá certinho ali, ó, no projeto dele, ó. Olha aqui dentro, ó. Tem uma estriazinha aqui, ó, que onde passa o eixo você põe a porca. E esse projeto já vem com o disco de freio para você colocar a roda. Olha que legal. Então a gente adquiriu aqui, ó, com o pessoal lá do Desmancha Automogia. Abraço aí, Léo, brigadão também. Mandou esses kits aqui pra gente, o câmbio, pinça de freio e o eixo. Esse eixo aqui é do Golf, né? A gente vai ter que encurtar ele para dar certo ali, cortar no meio e soldar. As pinças que dão certo ali também na suspensão. E aqui o câmbio, como eu falei, que é a parte da homocinética. Olha aqui, ó. Mexe, ó. Tá vendo? Para a roda ficar ajustada legal. Muito bom esse kit, cara. Muito top. Então tá aí. Já temos a suspensão lá da Santiago Race dianteira e traseira para trazer o melhor projeto pro Ferrugem. Que da hora, hein, cara? Então, galera, agradeço muito para quem se inscreveu lá no canal do Santiago Race. Se você não se inscreveu, vai lá dar essa força. O cara mandou de presente para nós, esforçou, quer ver o projeto dele aqui funcionando também no Ferrugem. E te garanto que você vai gostar do canal no YouTube deles. Pode escrever no YouTube, sim, Santiago Race. Eles fazem ótimos projetos. Ele está fazendo um chassi de um Fusca lá para colocar num... Acho que é um Puma, cara. Tá ficando coisa de louco. Confere lá para vocês verem. Essa parte aqui a gente vai montar daqui uns dias e terminamos essa peça. Então é isso. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve e até o próximo vídeo. Valeu!